E aí? Acho que já está. Acho que já está gravando. Está aparecendo aí gravando? Está aparecendo? Sim, tá sim, tá aparecendo. Sim, está aparecendo. Então tá bom. Então vamos começar a terceira reunião, né, da comissão. Algumas pessoas estão. Apareceu um negócio aqui. Caiu uma pessoa aqui. Mas né, estamos começando aí a terceira reunião da Subcomissão de Culturas Populares, Tradicionais, Afro-Brasileiras e Indígenas e Patrimônio Cultural, né? Hoje a ideia é a gente discutir principalmente aquela questão de critérios, né, de ação afirmativa que está na lei, né, que fala, né, de quilombolas, fala de comunidades tradicionais, de culturas populares, né, e como que isso vai encaixar aí dentro né, da proposta da Lei Paulo Gustavo, né, como que a gente vai encaminhar essa proposta aí da subcomissão. Convidar a Josiane, que já está aí com a gente, para poder iniciar. A gente tem iniciado com cântico, e hoje a Josi vai puxar para a gente. Josi. Travou ali. Vamos ver, ainda bem, são a nossa do Rosário, que conduz a cidade de Cernimento para a construção de uma construção que dá discernimento que possamos ter uma relação produtiva ali. Nossa Senhora do Rosário, as ondas do mar sagrado, eu vim, nas ondas do mar sagrado, eu vim. Nossa Senhora do Rosário foi quem nos trouxe aqui. Nossa Senhora do Rosário foi quem nos trouxe aqui. Nas ondas do mar sagrado, eu vim. Nas ondas do mar sagrado, eu vim. Salve Maria, bom demais, Josué. Eu não conhecia até então, mais esse talento seu aí, uai. Maravilha, maravilha, coisa linda. Josi é da cadeira aí das culturas populares, né? Está na titularidade agora. O junto nessa luta não consegue, né, Josi? Estamos aqui nessa luta, né? Nesses desafios. Dona Mariana chegando. Cadê? Mas então, gente, então vamos começando. Deixa eu arrumar a tela. E aí, Mariana? Ei, gente, boa noite, desculpa o atraso. Perdeu Josiane cantando aqui pra gente. Boa noite, Mari. A Mari já conhece mesmo. Eu não conhecia. Cantou. Boa noite, gente. Boa noite. Então, gente, a ideia hoje é discutir essa questão, né, que a gente já colocou ali no grupo, que é a questão de critérios, né, para a lei, e a ideia é que sejam critérios, né, que a gente pense critérios gerais, entendeu? Não só critérios para os editais, né, das culturas, né, populares, afro-brasileiras, indígenas, esse edital que a gente está pensando, mas que todos os editais, né, de todas as áreas, inclusive os do audiovisual, entendeu? Pelo que a gente tem entendido, né, na lei, o que fala é isso, né? É que eu vou colocar aqui, ó, no chat. Eu vou abrir a tela também. Eu vou colocar aqui no chat para todo mundo ver o texto da lei.
Né, a ideia é que a gente discuta em cima disso. Ela continua aqui no outro pedacinho. Aí é isso, vamos direto para essa discussão. Então, alguém quer, né, também está aberto também, se alguém quiser colocar alguma coisa antes, quiser, né, falar qualquer coisa, está aberto. Aí a gente vai para essa discussão. Falando, Beatriz. Boa noite a todos. Eu gostaria de saber, Tainã, você lembra que na segunda reunião eu te fiz uma pergunta se a Associação Quilombola, que não mexe com o audiovisual, como que a gente iria fazer, né, para desburocratizar essa questão deles entrarem fazendo um vídeo, igual eu falei, de 35 minutos. Aí eu lembro que a moça do Ministério falou que essa era, né, a discussão que a gente tinha que chegar num denominador comum. Já conseguiu ter algum norte para a gente, como a gente vai fazer? Se já teve algum retorno, né? Acredito que de Brasília, você pode nos orientar? Então, a gente, né, dia 11, que está marcado, que vai ter a regulamentação, né, que vai sair a regulamentação, vai ter até uma cerimônia, então eles devem lançar até na internet no dia 11. Então, o que a gente espera é que nessa regulamentação vai trazer isso, entendeu? A gente chegou até a colocar como proposta, né, de que, mesmo que o grupo não seja do audiovisual, que ele possa enviar uma proposta e ter alguém, né, na equipe dele, contratar alguém do audiovisual para poder executar, né? Então, a gente fica aguardando a regulamentação para ver se vai trazer alguma coisa. Se a regulamentação não trazer, aí acredito que vão ser os estados, né, que vão deliberar aí sobre isso, né, e a gente, de todo jeito, né, leva essa discussão para a comissão, né, essa solicitação. Não é isso, gente? Mari, Josi, qualquer pessoa que quiser falar alguma coisa, mas eu Sim, tenho... é isso. Então, estou todo mundo esperando essa regulamentação aí de 11, né, que ela que vai responder uma série de coisas aí. Né, a gente está fazendo um desenho que pode alterar também, dependendo da regulamentação. Né? Então, gente, mas vou puxar a apresentação aqui, então. Mas se alguém quiser falar qualquer coisa, fica à vontade, viu? Para finalizar, Tainã, a gente vai poder assim, propor o que a gente vê que é mais prático, porque o município que eu moro hoje, é Santa Luzia, tem pessoas do audiovisual. Né? Então, assim, como você disse, eu acho que o Estado e o município é que vão fazer essa articulação depois dessa regulamentação. Então, eu acho que se a gente puder colocar isso como proposta, né, eu acho que é por aí, pelo meu entendimento. Mas eu vou aguardar, porque eu estou gostando do que vocês estão nos orientando, porque está dando para a gente ler, entender e saber como que a gente vai dar o retorno para a comunidade, tá? Que bom que está contribuindo. É bom demais. Mas é isso, tipo assim, é importante, né? A gente está com o olho no Estado e no outro olho no município. A gente está, né? Que a gente está pensando mais no Estado, mas a gente tem que pensar no município, que o município que vai garantir mesmo que chegue um maior número de pessoas, né? Porque todo município, né? Quase todos, né? Vai depender do gestor, mas a maior parte acaba que, né? Opta por receber o recurso. Então, é muito importante, né, a gente estar nessa comissão no Estado, estar também no município, né, sabendo, né, se procurar saber se tem conselho no município, como é que está a discussão, né, se o gestor, se ele já abriu né, para alguma escuta pública, participar desses espaços, porque isso aí também vai garantir que dê certo no município, né. É muito importante a gente pensar no município, principalmente no nosso setor, né. A próxima reunião a gente vai ver se a gente põe esse tema mais do município, sabe, Wagner? A gente está conversando sobre isso, de talvez, né, tentar fazer uma carta aí para o pessoal entregar nos municípios.
A Madrinhara chegando junto também, de Berlândia, Moçambique, Estrela Guia. Então, vamos lá, vou colocar aqui na apresentação, aí a gente vai pensando aí junto. Tá dando para ler aí, gente? Tá aparecendo a tela? Está, mas está muito pequenininho, mas eu acho que não tem como aumentar mais. Vou voltar aqui, que agora eu saio dela para aqui. Subcomissão. É isso. Ó, tá aqui, né, o primeiro dia, que a gente resolveu, o segundo dia, depois a gente vai voltando nisso. Pode fazer uma recapitulação, recapitular isso também. Cadê a segunda reunião? Vai, cadê a terceira? Isso mesmo. O número errado aqui, ó. É 3, eu copiei aqui. Apaguei aqui, eu copiei. Deixa eu abrir aqui, porque tem alguém solicitando. Me perdi aqui, que eu tô com tanta panela aberta. Vamos lá. Bom, gente, então, né, aquele artigo que eu falei, né, que é o artigo 17, que eu acho que essa ideia né, da gente discutir critérios, né, de pontuação nos editais, discutir cota, eu acho que tem tudo a ver com esse artigo e a gente, né, vou dar uma lidinha nele aqui para a gente partir dele, para pensar alguma coisa. Entendendo o artigo 17 da Lei Complementar, da Lei Paulo Gustavo, na implementação das ações previstas nessa lei, os estados, o Distrito Federal e os municípios deverão assegurar mecanismos de estímulo à participação, né, participação e protagonismo de mulheres, de negros, de indígenas, de povos tradicionais, inclusive de terreiro e quilombolas, de populações nômades, de pessoas do segmento LGBTQIA+, de pessoas com deficiência e de outras minorias, por meio de cotas, critérios diferenciados de pontuação, editais específicos ou qualquer outro meio de ação afirmativa que garanta a participação e o protagonismo desses grupos quando aplicável à legislação relativa a esse tema. Certo, gente? Então, né, acho que isso aqui que dá o, né, tipo assim, dá o respaldo total para que essa comissão, né, possa fazer propostas aí, né, nesse sentido, né, de ação afirmativa, né, para esse segmento, para os nossos segmentos principalmente, para participar, para poder facilitar, né, seja uma pontuação a mais, né, tem a questão de cota também, né, qual que é a diferença de cota para pontuação a mais, né, o que ele fala aqui, né? Ó, cotas, critérios diferenciados de pontuação e edital específico, né, enquanto forma de ação afirmativa. E aí, o que vocês acham? O que a gente pode propor, a princípio? A ideia é que né, a gente pode propor coisa para todos os editais, né, por exemplo, né, se a gente põe um critério diferenciado, né, a gente coloca lá, que mulheres, por exemplo, né, vão ter uma pontuação, vão ter 2 pontos a mais, né, enquanto uma ação afirmativa, em todos os editais da Lei Paulo Gustavo, né?
Então, quer dizer que toda proponente que for mulher já vai ter esse ponto a mais. É isso, ou então cota, né? Ah, não, a gente vai colocar uma cota, pelo menos 50%, né, sejam mulheres, né? Propostas, né, que a gente vai fazer. Então, é disso que a gente está falando. Aí, queria ouvir vocês. Então, Tainã, posso falar? Por favor. Eu sou meio radical, né, como a Ana. Muitos que me conhecem também sabem. Eu até falei com a secretária de Cultura aqui da nossa cidade. Apesar de fazer parte das reuniões da CNPDC, mas nos últimos tempos não deu para participar tanto pela perda aí do meu pai, mas eu juro que eu não entendi por que ficou essa quantidade de valor do audiovisual. Porque eu falei para minha secretária aqui também, um mestre nosso aqui, que tem lá seus 60, 70, 80 anos, não vai dar conta de trabalhar o audiovisual. Nem eu, que trabalho com projeto e tudo, eu apanho igual, né? E aí a ideia E aí ela pegou e falou assim, mas vocês fizeram um projeto na Aldir Blanc sobre o audiovisual e ficou muito bom. Então, não sei, a gente podia pensar junto, de pensar alguma coisa também para se trabalhar com os jovens. Porque o que a gente fez aqui? A gente fez um edital dentro da Aldir Blanc, contemplando os nossos jovens, a gente contemplou, acho que 20 jovens, para que eles fizessem gravações da oralidade com os mais velhos, sabe? E aí, tipo assim, para você ter uma ideia, a minha neta, no caso, bisneta do meu sogro, que é minha netinha, na época ela tinha 3, 4 anos, mas era muito espertinha, ela gravou com o meu sogro, ou seja, bisavô. Então, deu muito ibope, foi muito lindo mesmo o vídeo. Eu acho que se partir por essa vertente desses jovens estar ajudando nossos mestres, eu acho que vai conseguir e essa verba vai chegar na ponta. Mas se não tiver a ajuda deles, infelizmente, a gente vai ficar a ver navios de novo. Eu sei que a gente não tem que ficar só reclamando, a gente tem que pensar a questão da pontuação, mas a minha preocupação é que que essa verba, que vai ser boa, né, muito boa, chegue também na ponta e veja essa dificuldade, né? Mas a gente tem que tentar ajudar, eu não sei. É mais ou menos por aí pensando nessa pontuação aí, para que eles também convoquem os jovens e dê uma valorização aí, tanto para as mulheres, que são bastante ativas, e os jovens aí também, mas tentando que esses jovens valorizem os nossos mestres mais velhos. Sim. Isso é muito importante, né, Yara? Que dentro dos grupos tradicionais, que a juventude, né, pegue frente também desses espaços, né, participe, porque às vezes essa linguagem, né, de computador, de internet, é mais fácil para o pessoal, né? Para poder, né, gravar, filmar. Mas vai poder ter verba para outras áreas, tipo, sei lá, uma formação, uma oficina, alguma coisa assim, ou tudo será de audiovisual? Não, vai ter para audiovisual e para as outras áreas, entendeu? Oi, Yara. Tô te interrompendo. Sim, querida. Então, assim, a gente vai ter, tem 30% dos recursos vão para outras linguagens, que culturas populares e tradicionais, teatro, música, pontos de cultura, dança, design, artes visuais, circo. Então, assim, a gente tem tem uma parte desse recurso que ele vai ser destinado para as outras áreas.
Mas só para responder seu questionamento, por que que esse montante tão grande está ligado ao audiovisual, é só para te explicar que é da origem do recurso, sabe? Esse recurso que está destinado ao audiovisual, ele é do fundo do audiovisual, do fundo federal. Então, ele não pode ser usado para outro setor. Principalmente que ele não é um recurso depositado dos cofres do governo, né? Assim, ele não é um dinheiro de fundo perdido, ele é um dinheiro que o pessoal que trabalha com audiovisual tem que pagar, né? Quando faz propaganda, quando faz série, quando faz filme. Então, disso, eles têm que dar pagar uma taxa que chama Condecine. E aí, esse dinheiro, ele fica depositado no fundo do audiovisual e ele tem que ser usado para melhorar o setor, para fomentar o setor. Então, isso teria que ter sido feito editais, né, federais voltados para o audiovisual e não foi feito. Né? A gente passou 4 anos aí sem ter nada. Na verdade, até mais do que 4 anos, porque a gente tem que lembrar que teve Temer. Eu sempre esqueço que as trevas do Bolsonaro foram tão grandes que a gente até esquece de Temer, né? Então, é por essa razão, sabe? O que a gente tem de retorno do pessoal do audiovisual é que parte desse recurso vai ser de acesso democratizado. A questão é que a pessoa que vai inscrever, ela tem que ter qualquer coisa no currículo que seja ligada ao audiovisual. Não precisa nem ser profissional, mas ela tem que ter uma experiência nesse sentido, né? Então, porque é assim, qualquer coisa de cultura que você vai fazer e tal, você tem que ter um currículo. Então, provavelmente vai ter. Agora, tem uma parte, que é o inciso 2, né, desse dinheiro, que ele é voltado para a formação. Aí pode ser que entre o que você está querendo. Só que a gente ainda também não sabe como que esse recurso de formação vai poder ser usado. Provavelmente vai ser via edital da mesma forma que os outros, né? Mas ele é voltado para a formação. Então, provavelmente é para pessoas que querem iniciar no audiovisual, etc, etc. E aí, só que a gente só vai saber como ele vai poder ser usado depois do dia 11. Tá bom, então, muito obrigada. Me preocupa mais ainda, porque, assim, como que o mestre tem no currículo dele alguma coisa de audiovisual, né? Então, com certeza, muitos serão usados, mas isso aí é uma outra discussão, né? Vamos caminhar aqui. Obrigada, viu? Valeu, Yara, bom demais. Vamos caminhando, mas a gente tem que pensar a estratégia, né? A gente está dependendo muito da regulamentação para ver essa questão direitinho, mas é isso, né? Pensando em estratégia para que, né, o povo consiga receber, não só, né, dentro daquele recurso de todas as áreas, mas dentro do possível no audiovisual também. Black Dom está com a mão levantada. Por favor, Black Dom. Tainan, boa noite. Boa noite, São Maria. Boa noite a todos, salve Maria. Axé para quem é de axé. Tainan, eu acho, na minha humilde opinião, que as cotas funcionam melhor. Vou explicar por quê. Quando você já define ali um percentual, seja ele qual for, já para determinado grupo de pessoas, seja para os povos tradicionais, ou para as mulheres, ou LGBT, você amarra aquela obrigação ali de ter essas pessoas incluídas nessas avaliações, né, que a gente nem tem noção de como vão ser. E isso pode acontecer bem no Estado e acabar sendo um reflexo também para os municípios, né? Porque eu acho que o calcanhar de Aquiles está nessas avaliações de propostas, né? Muitas prefeituras
muitos municípios têm uma equipe de avaliação que não é uma equipe que está sensibilizada como nós aqui estamos sensibilizados pelos povos pretos, pelas minorias e etc. Então, assim, acho que a cota ela é muito mais eficaz do que a pontuação em si, porque muitas vezes uma banca julgadora, se ela sabe que determinado mestre tem uma pontuação a mais por conta de ser quilombola, por exemplo, ela pode simplesmente tirar ponto em outro quesito, né? E aí ele acaba estando fora da mesma forma. Então eu acho que a cota funciona melhor. Essa é a minha opinião. Bom demais, Dom. A gente tem aqui cota, critério diferenciado de pontuação, né, no edital, editais específicos. Editais específicos também seriam uma boa. Ação afirmativa, né? Edital específico de tudo, né? Para o nosso povo, né? Dentro daquele recurso geral, a gente já está solicitando, né? Que os editais nossos acaba que é específico para, né? Para povos tradicionais, indígenas, né? Cultura afro-brasileira e patrimônio, né? Uhum. Mas, tipo assim, eu não sei, Dom, por exemplo, né? Se a gente coloca cota para todo mundo, entendeu? Se para alguns a gente coloca cota e para outros coloca critério específico, entendeu? Porque se a gente colocar cota para todo mundo, Entendo. entende? Se a gente colocar cota para quilombola, cota para indígena, cota para povos tradicionais, para culturas populares, né? Para mulheres, para LGBT, vai ficar tudo na cota, né? Tainan, eu não sei se a gente vai conseguir obter essas estatísticas, né? Mas vamos lá. Se a gente for pegar, por exemplo, assim, os trabalhos audiovisuais que foram feitos através da Audi Blanc, né? Dos últimos editais. Se a gente for pegar os editais de maior valor, né? As premiações de maior valor, e pegar o montante desses trabalhos, eu não sei se a gente tem como colher uma estatística de quantos desses trabalhos, né, dos editais maiores, foram feitos voltados para essas culturas afro, culturas tradicionais. Porque existe sim, dentro do audiovisual, um sistema racista silencioso, que vem desde a escolha da equipe até a escolha do elenco. Então, eu sei que é complicadíssimo obrigar a produtores audiovisuais filmarem pessoas pretas, registrarem pessoas pretas e escolherem pessoas pretas para os seus trabalhos. É complicadíssimo fazer isso. E a gente abre um portal de uma discussão sem fim. Mas eu tenho certeza, uma certeza eu tenho, que se a gente não encontrar um caminho para poder incluir essas pessoas de alguma forma, de maneira forçada, essas pessoas vão ficar de lado. Porque, como eu disse na outra reunião que a gente fez, o audiovisual ele já é estruturalmente elitista, por conta do acesso aos equipamentos, do acesso ao ensino, do acesso a essas pessoas, a essas grandes produções. Então, como que a gente vai obrigar um cara de uma grande produção a colocar um Mestre Boi, por exemplo, numa filmagem, a colocar um Zizinho numa filmagem, entendeu? Isso é complicadíssimo. Então, se a gente garantir, de alguma forma, que tenha, ou seja um edital específico, ou seja uma cota, para que produções desse tipo aconteçam, seria muito importante. Sim, seria muito importante, com certeza. Olha, o que a gente entendeu da conversa que a gente teve lá, na subcomissão do audiovisual, é que eles iam pensar nessas questões de ações afirmativas. A gente até levou algumas, né, possibilidades, que são justamente essas que você está falando aí, Dom. Mas é um universo muito distante para eles, sabe?
Sim. Eles não sabiam ainda como fazer esse processo assim, de acessibilidade, descentralização, etc. Mas alguma dessas coisas eles vão fazer. O que eu acho que é nosso papel, e aí eu acho que a gente tem que, né, encarar isso como uma tentativa, né? Porque eu acho que é cada dia mais um passo, assim, né? De uma coisa que é urgente, a gente sabe que é urgente, mas que não está diretamente na nossa mão, né? Tá na mão ali do pessoal da Ancine, etc., do pessoal que está ali registrado na Ancine e tal. Inclusive, né? Assim, a gente até percebeu alguma resistência no início, inclusive de diálogo, né, assim, com os outros setores, porque o dinheiro era, né, assim, o dinheiro é nosso. E depois eles se mostraram, assim, com essa boa vontade para fazer isso. Eu acho, assim, que eu não sei se a gente consegue editais específicos, sabe? Mas eu acho que a gente vai levar isso para a comissão. E na questão dos critérios, assim, se é de pontuação, né, se for cota, etc., pensar de que maneira que a gente deixa isso muito claro, né, de que maneira que a gente pode propor para eles deixarem claro. E aí, assim, me comprometer aqui, né, com você, com Tainan tá lá junto, Tainan tá lá na comissão, a gente traz, né, Tainan? A gente volta e faz as devolutivas, assim, né, de como que isso foi recebido pelo setor do audiovisual. Sim. Então, assim, eu não sei se tem como a gente obrigar, sabe? Mas, de repente, pontuar, e eu sei que você não gosta, né, da história da pontuação, mas pontuar temáticas que envolvam os mestres da cultura popular, temáticas, pensar nas ações afirmativas, não só para quem inscreve, mas também para quem coloca a temática, sabe? Assim, envolve a comunidade de alguma maneira, pontuar ações de base comunitária ou pontuar valorização né, dos mestres, etc. Não sei, a gente podia pensar mais de um critério nesse sentido, para a gente conseguir comer pelas beiradas, pelo menos, né? Assim, cercar todas as possibilidades de inclusão de acesso. Sim. Mariana, na Aldir Blanc, a gente teve, na minha cidade aqui, a situação das pontuações para povos tradicionais, quilombolas, etc. Só que aí o povo perdia ponto em outros quesitos, né? Muita gente não conseguiu nem sequer obter comprovante de residência, os comprovantes de residência que eram exigidos lá, né? Muitas pessoas moram em comunidades e etc. E aí, assim, isso foi muito triste, o processo inteiro. E acaba que essas pessoas são as mesmas pessoas que hoje, elas não entenderam ainda muito bem a Paulo Gustavo. Você acabou de fazer uma bela explicação aí, que eu sugiro, inclusive, que, se possível, a gente depois faça algum material disso, flyer, ou até o mesmo Reels para postar no Instagram e mandar no WhatsApp pro pessoal, porque muita gente não entendeu ainda. Tem muita gente acreditando que é a mesma coisa que a Aldir Blanc, que vai poder comprar instrumento, que vai poder comprar uniforme, que vai poder reformar um barracão, uma sede. O pessoal não entendeu. Mas, na verdade, na Aldir Blanc não podia. Mas o pessoal não entendeu que é para o audiovisual. Não, mas então. Mas aí, assim, na questão das outras linguagens, vai poder. Sim, mas eles estão pensando que o montante inteiro. Eu participei de uma reunião numa Câmara, e o pessoal pensando no montante inteiro como sendo um montante
para a cultura em geral, entendeu? E aí o pessoal viajou na maionese de falar de comprar uniforme, comprar instrumento, etc., com o montante inteiro. Eles não estão entendendo que é só aqueles 28%, se me corrija se eu estiver errado aí, que é só aquele percentual que é livre, não, entendeu? Eles entenderam que o montante inteiro que estava indo para a cidade era para se fazer de tudo relacionado à cultura. Inclusive, eu vi as lideranças da cidade, secretaria de cultura, a equipe inteira explicando várias vezes, mesmo assim o pessoal ainda não entendia, continuava achando que era tudo para fazer de tudo. É uma lei bem mais complicada, né, do que a Lei Aldir Blanc primeiro. Mas ela traz, né, essas questões que a Lei Aldir Blanc não trouxe tão clara, essa questão de cota, né, a lei está ali, né, eu acho que a gente, né, tem toda a questão da negociação, mas né, a gente tem um amparo da lei até então, né, vamos ver a regulamentação, como é que vai vir. Mas eu acho que dá para propor algo geral, assim, né, vamos pensar. Ô, Tainã, você, a gente que já trabalha com isso direto, a gente entende isso melhor. Mas o povo geral, a gente poderia criar algumas cartilhas ou até mesmo um vídeo explicativo, né, para o pessoal entender melhor isso. Sim. Certo? Na reunião chegou até a falar disso, a gente vai levar isso para a comissão também, sabe, Dom? Que assim que começar, né, a lançar os editais, a fazer as coisas, que tenha uma cartilha, né, o pessoal falou de cartilha tanto, né, em PDF quanto vídeo, né, explicando em linguagem Sim, povo. simples. Linguagem simples para o pessoal Sim. entender. Mas, Dom, igual essa questão que você falou, né, que o senhor não conseguiu entrar por causa do comprovante de residência. Por exemplo, se a gente põe lá uma cota, né, vamos supor que uma cota de 50%, né, nos editais para proponentes negros, né, se declaram, né, negros, né, por exemplo. A gente põe essa proposta. Se a pessoa não conseguir comprovar o mínimo de documentação, ela não é nem habilitada, entendeu? Ela tem que passar primeiro de uma fase de habilitação e depois, entendeu? Nesse caso, de faltar documento, a pessoa, entendeu? É complicado, né? Isso com a cota tem a cota, né? Assim. Isso foi um Sim. problema, inclusive, nos editais específicos. Sim. Ó, gente, a gente está com a... ela falou que eu esqueci a sigla, mas TCP... TUCPB. Está com a mão levantada. Obrigado, Isso. Mariana. É TUCPB, Tenda de Umbanda do Caboclo Pena Branca. Tenda de Umbanda do Caboclo Pena Boa Branca. noite. Boa noite. Eu sou a Anacota Janete Cardoso. E eu sou de São Francisco, norte de Minas, igual eu tinha falado. E de todas as falas, teve todas as falas aí, eu peguei um pouquinho de cada uma e me coloquei no lugar de cada pessoa dessa. A senhora falando que é difícil o contato do adulto, do senhor de idade já. No meu caso também, os meus senhores de idade lá, minhas senhoras, os meus senhores de idade também seria um grande empecilho. Porém, na minha cidade, em relação a audiovisual, tem um rapaz que propôs um questionário municipal, no caso lá no nosso município, esse rapaz, que é o fotógrafo, propôs um questionário para a gente internamente responder e saber quais as maiores complicações, no caso, de fazer, de entrar, de concorrer ao Gustavo. No nosso caso, além de povos tradicionais, nós somos um quilombo, estamos em fase de certificação ainda, somos povos de terreiro, povos tradicionais, e pegar quilombo, terreiro, religião de matriz africana e negro, colocar os três em uma questão só, é mais difícil ainda. Essa questão das cotas, concordo plenamente com a questão das cotas, mas nós, no caso, nós, povos de terreiros, iríamos entrar na cota de povos de terreiro e quilombola. Aí você falou, Tainã, né? Você falou, é mais complicado para a aceitação
no caso, que eu esqueci o nome da outra moça, é a primeira vez que eu estou tendo reunião com vocês, eu não sei o nome de todo mundo ainda. A outra da comissão também, que está no comitê também. Ela falou, Mariana, desculpe, obrigada, Mariana. Ela falou que é mais complicado ainda lá na ponta chegar e resolver e ter uma resolutiva positiva para nós, né? Então, se levar tudo todos os eixos, todos os povos, todos os eixos como cota, eu concordo com ela, não vai dar certo, não vai dar. E outra coisa que eu queria perguntar, se essa lei, Paulo Gustavo, ainda dia 7 é que vai ter o resultado, não seria uma discussão, dessa discussão que nós temos agora, não seria essa discussão, não seria possível, não seria melhor para depois que fosse realmente liberado todas as informações que a gente precisa? E outra coisa que eu preciso, isso tudo é pergunta, eu tenho que perguntar tudo para você responder de uma vez só. Desculpa se eu estou sendo muito assim afoita. E a questão municipal, se por acaso não vai em um ZAMP, nós vamos conseguir trazer esse benefício para Minas e para os municípios. E na hora que chegar, vai vir via prefeitura. E se a prefeitura não tiver interesse, esse audiovisual do município, existe um cadastro, um pré-cadastro do município para a lei, Paulo. Então, são questões que até agora nem a minha cidade perguntou, ninguém daí nem perguntou, e eu quero muito saber de tudo para eu estar inteirada, até mesmo das outras comunidades que a gente tem lá no município. Não, bom demais, de acordo também com as colocações. Essa questão do município, né, depende, né? Tem município que já chamou para conversar, tem município que ainda não chamou, então cabe muito a gente também, na medida do possível, né? Cobrar, perguntar como é que tá o planejamento no município, né? No caso, né, do município que não tem audiovisual, né? Às vezes, a maioria das vezes tem alguém que mexe ali, mas às vezes é uma pessoa só. Eu sou de interior também, meu município tem 9.000 habitantes, né? A gente conta no dedo quem mexe, assim, nem é dessa forma profissional, né? De uma forma mais simples, né? Não é esse critério de Ancine que o pessoal fala. Eu acredito, né? A gente tem que esperar. A gente não começou antes da regulamentação, porque a regulamentação está para sair já há muito tempo e a gente tem que, né? Depois que a regulamentação sair, o tempo vai ser muito curto, né? Eu entendo. Lançar os editais. Então, a gente já tem que ir construindo com a sociedade civil a proposta para quando sair a gente já ter, né, já está mais encaminhado, entendeu? Por mais que mude, né, talvez alguma coisa com a regulamentação, né? Você perguntou se o município tem que fazer o pré-cadastro também, né? Isso, perguntei. Ele tem. Essa conversa que ele está falando, essa conversa, esse pré-cadastro e essa conversa, chamar para conversação, já teria que estar, assim, né, nessa fase já de conversação. Eu acho que nós estamos bem atrasados. Então, o município ele tem que inserir um plano de trabalho no sistema. Obviamente, o município que não inserir não vai receber, né? E aí, assim, é um negócio muito de cobrança mesmo, sabe? A gente precisa cobrar porque tem município que não tem interesse, porque não tem uma prática digital, tem medo, né? Assim, eles têm uma orientação jurídica, que é uma orientação jurídica por atacado, assim, né? Ele tem um consultor lá, esse consultor serve para tudo e o consultor vai meter medo nele, falando, ó, isso aqui é muito complicado, taranã, acho melhor não mexer. Então, acho que tem que ter uma pressão na sociedade civil, porque se não tiver interesse político, se não tiver boa vontade política do gestor do município, dificilmente ele vai solicitar esse recurso, né? E aí, uma coisa que é necessária acontecer para que o município execute é que o município faça um mapeamento da área cultural dele. Ele precisa conhecer quem são as pessoas que são os trabalhadores da cultura, né, quais são as manifestações de cultura que tem no município. Ele precisa abrir um cadastro, né? Ele precisa abrir um mapeamento para ele conhecer o setor.
porque senão Eu, também não vai saber o que fazer com esse dinheiro, né? eu entendo, Mariana. Mariana, a nossa região, ela é bem rica na questão cultural. E tem algumas coisas do município como falar, que eles gostam mais, digamos assim, né? Eles valorizam mais, né? A palavra seria valorizar mais, e tem outras que nem passa a saber se existe. E nós, sim, da sociedade, igual você falou, nós temos que forçar, nós temos que correr atrás, nós temos que nos fazer presente. Quem é visto não é lembrado, né? Nós temos que fazer presente, assim, para a gente conseguir levar para a população que trabalha não é trabalhar aqui, mas que tem da cultura, traz para a cultura, para não deixar aqui a cultura que é tão rica, que foi tão difícil de firmar dentro do município. Você tem toda a razão. Eu agradeço, e era isso. Josi está com a mão levantada também, depois Black Dom. Oi, olá. Então, eu é só fazer uma pequena reflexão quanto às questões das cotas, né? Que é um critério e é uma forma que funciona, por exemplo, as cotas raciais, elas estão praticamente em algumas partes e funciona muito bem quando ela é cotada, assim, né? E assim, no audiovisual, eu acredito que é a chance, né, da gente poder avançar dentro dessas questões e da gente poder também ter esse contato e, se apropriar desse canal de alguma forma, né, desse instrumento, né? Assim, se a gente não ter essa condição de colocar de cotar mesmo dentro do audiovisual, essa distância que ainda tem quanto à ferramenta da tecnologia, principalmente para esse povo, mais difícil ainda vai ficar, né? Então, assim, é importante que tenha essa cota, né? As cotas que contém as cotas raciais dentro do audiovisual, assim, que seja obrigatório, né? Sei lá. Sim. Cota racial, então. A ideia é que tem a cota racial, né? Dá para pensar geral, né? Tanto para o audiovisual quanto para todos os editais, né? Enquanto proposta. Sim. Porque quando se torna as cotas se torna obrigatório, a gente está aí com uma chance de nos esparramar por meio de vários editais, de alguma Tainan, forma, né? Sim, não. Tainan, eu acho que, completando o que a Josiane falou aí, tem que ser 50%, né, em todos os editais, né, cota para os negros. E aí, porque quando você fala de pessoas pretas, Tainan, automaticamente você já engloba quilombolas, povos de terreiro, que os povos de terreiro, do início dos terreiros, são povos pretos, né? São religiões pretas, de matriz afro. Você já engloba a própria folia de reis e você já engloba o congado e a capoeira. Então, assim, cotas de 50% em todos os editais. Eu acho que a proposta deve ser essa. Cota racial de 50%. Apesar de sermos muito mais do que 50%, Josiane, né? Eu acho que pelo menos 50% tem que ser de cotas para pessoas pretas. Sim, sim. E indígenas não entram nas cotas, não. Nessa cota, não. A gente pode entrar depois em critérios, né? Aí a gente entra em critérios. Pessoa preta. Assim, cota racial para pessoas pretas. Sim. Para pessoas pretas. E aí é 50%, né, a proposta, de proponente... 50%. Para o proponente, 50% de proponentes negros. No caso, é isso? Exatamente. Dando exemplo, desculpa, não estava com uma levantada, vou falar, exemplo, todo audiovisual que fizer, todo projeto que tiver, que for filmar,
a proposta da lei para levar para a lei, para levar para a aceitação das cotas lá, para a aceitação da final lá, teria que ter 50% da filmagem, do audiovisual de negros, ou nessa cota de 50%, por exemplo, lá em casa, eu vou fazer um audiovisual lá em casa. Lá em casa é um terreiro que tem muita tradição, tem 58 anos de tradição de Umbanda e tal, é um quilombo, vai ser o primeiro quilombo urbano, faz edificação, tem os meus assentamentos, que pode ser um audiovisual, tem as minhas danças, pode ser um audiovisual, tem as crianças e os idosos que declamam, que testem, que fazem um monte de coisinhas. Então, dentro desse projeto, eu tenho pessoas brancas também, né? Como que eu faria isso? Então, o que está sendo proposto até agora, né? No caso, o proponente, porque tem isso também, né? Alguns proponentes vão ser até empresa, né, Mari? No caso de audiovisual. Então, não é a pessoa física, né? Porque no caso que a gente está falando até agora, né, cota de 50% para o proponente negro, né? No caso de grupos e coletivos, né, associações, eu não sei como que a gente entraria nisso, né? Talvez... Porque eu sou uma associação também, né? Sim. A Mari saiu, Tainá? Mari? Acho que ela saiu. Saiu. Tá, mas só completando aqui. Há de se observar a seguinte situação. O profissional de audiovisual negro, ele passou por muito mais dificuldade do que o profissional de audiovisual branco para chegar a executar um trabalho pela primeira vez. Isso são dados estatísticos, tá? Isso não, são dados desculpa, estatísticos não é a pessoa que está fazendo o projeto, não. É a pessoa que ele está filmando. Eu pego em cursos e videoaulas que eu assisto aqui, né? Se você for pegar uma sala de curso de audiovisual na universidade, você vai ver que a maioria é composta por pessoas brancas, ok? Então, essas pessoas pretas que conseguem, mesmo depois disso tudo, ainda fazer audiovisual, elas já passaram por uma situação de racismo, por uma situação de segregação muito violenta durante essa caminhada. Então, assim, essas pessoas merecem, sim, uma cota para poder estar exercendo o seu trabalho ali, num universo que já é automaticamente racista. Isso não diz respeito às pessoas que vão participar da filmagem, a quem vai ser filmado, não. Mas a quem está propondo o projeto. Essa a resposta. Essa é a resposta. Porque o meu projetista, no caso, a minha pessoa que vai fazer o audiovisual é negro, sim. Passou por muitas coisas, sim. E você me deu a resposta que eu estou querendo agora. Na filmagem que ele está fazendo, no projeto que ele está fazendo, se entra pessoas brancas, por exemplo, isso diminuiria a sua chance? É isso que eu estou querendo saber. Não. Não tem nada a ver, não. Isso tem nada a ver, porque ele já é um proponente preto. Isso, ele é um proponente preto, com certeza. Isso aí, sem dúvida, eu concordo plenamente. Cota, sim, proponente preto, sim. Nós todos, negros, sim. Eu concordo plenamente. Nós já passamos por muito para hoje chegar num patamar e não ter a devida... ser visto como pessoa que realmente somos, né? E também a gente não vai querer também limitar esse proponente preto a obrigar ele a fazer uma filmagem com 100% do elenco preto. Porque a gente sabe também que não é a realidade nem dos quilombos. De pessoas lá em casa, tem 6 pessoas que são de uma pele mais clara. A gente sabe que não é a realidade dos quilombos e dos congados. Nossos quilombos, congados e grupos de capoeira são mistos. A gente tem pessoas de todas as raças. Entendeu? Por isso que eu estou te falando, era uma pergunta, era uma questão que eu queria saber mesmo, que fica na cabeça de todo, eu acho que fica na cabeça de todo mundo, né? Porque não é 100%, podia ser, porque para mim seria maravilhoso, mas felizmente, infelizmente, não é 100%, né? De 100%, de 100 pessoas, 80%, 90%, ou até 95% das pessoas negras é o
o certo, o que a gente quer para os projetos. Ótimo, gente. Então, estamos assim, né? O que a gente falou até agora, né? Só para a gente... Cota racial para pessoa preta, né? Proponentes negros, que aí vai pretos e pardos, certo? Exato. Proponente negro vai preto e pardo. Então, vou tirar a pessoa preta, beleza? Uhum. Para proponentes negros em todos os editais. Todos os editais, né? Mas aí, no caso, é para pessoa física. Porque para pessoa jurídica, né? Que é para a associação ou para a empresa, que eu acho que no do audiovisual vai ter também essa questão de empresa, não só de pessoa física, a gente tem que pensar uma outra coisa, se a gente for pensar também em cota racial para esse grupo, né, que é onde vai o maior montante do recurso, né? Que Exatamente. ações. Exatamente. Eu acho que tem mais alguém com a mão levantada aqui. Tem não? Ô, Tainã, a gente tem que tomar cuidado. Tem que levantar a mão, ô, Dom? Só para ela. É a Beth. Boa noite. É a primeira vez que eu estou participando, estou achando muito interessante. Eu sou da cidade de Passatempo, Minas Gerais. Estou fazendo parte do comitê, a gente até estamos bem avançados nessa questão. Nós já fizemos o comitê cultural, comissão cultural, para podermos entender, trabalhar, estudar essa verba, como será, etc. Mas eu tenho uma dúvida muito grande, e ontem eu tentei questionar, e eu não fui bem compreendida pelo grupo, por um do grupo. Então, eu gostaria que, se vocês puderem me ajudar com essa dúvida, eu vou ficar muito feliz. É o seguinte, questão do recurso audiovisual. Fizemos as inscrições, né? Tem pessoas, estamos fazendo aí, tem pessoas que não são jurídicas e amadores, né, no caso, e entraram e tal, creio que serão agraciados. E tem pessoas jurídicas. Aí, a minha dúvida é a seguinte, por exemplo, a pessoa que vai mexer com recurso audiovisual, ela poderá ser contemplada somente pelo que vem para o município, ou ela poderá entrar para concorrer também ao que vem do Estado? É essa confusão que eu estou fazendo. Eu não estou entendendo muito. Sim. O que vai... Lá, não fala em questão de Estado. Nas nossas reuniões, fala muito em município. E quando eu fui perguntar pelo Estado, eu não fui bem respondida, então eu estou com essa dúvida. Eu gostaria que, se vocês pudessem esclarecer, para que eu possa também participar de uma maneira melhor lá com o meu grupo. Sim. Obrigada. Na lei de Blanc, né, pôde Estado e município, entendeu? A pessoa podia receber, né, enviar proposta, tanto para o Estado quanto para o município. Na lei Paulo Gustavo não tem nada que fala que não pode, então provavelmente pode, entendeu? O mais certo é que possa mesmo, né? E que bom que o Passatempo já está adiantado aí, né? Que o município de Passatempo já está, né, com comissão municipal, isso é muito importante. Modelo, conheço os gestores de Passatempo, bacana demais. Bom que vocês estão mobilizados, faz toda a diferença. Obrigada, nós já fizemos 3 oitivas, ontem até nós tivemos uma, e a minha dúvida era essa mesmo. Então, quer dizer que, pela Paulo Gustavo, esse amador, ele pode contar também pelo Estado, é isso, né? Isso, vai depender de como que vai ser o edital do Estado, né? A gente ainda não sabe o formato que vai ser, entendeu? Se vai ser mais ligado para o profissional ou vai ser para o amador. O que a gente sabe que o pessoal do audiovisual tem discutido, eles ainda não apresentaram a proposta na comissão, entendeu? É que vai poder pessoa física e pessoa jurídica, né? Então, vai ter a possibilidade no CPF também, né? Geralmente, quem está no CPF está mais amador do que quem está no CNPJ, né? Que já está mais profissional, no caso, né, específico no audiovisual, né? Entendi. E seria, como falaram ontem, através de... Tem que apresentar um projeto? A pessoa tem que ter um projeto, né? Geralmente vai ter que ter. Vai depender do edital do município, mas, né, minimamente um projeto, um cadastro, uma inscrição, né, explicar o que vai fazer, como que vai utilizar o recurso. Você vai precisar, né, geralmente precisa. Da pessoa que for
Querer ser Sustentar o contemplado. recurso. Isso. Ah, entendi. Então tá, você é muito citado aqui em nossas reuniões, é um prazer te conhecer, mesmo virtualmente. E estou gostando das reuniões, e vou participar mais, sempre que Bom, for oportunidade. Muito mas obrigada, vai viu? se ajudando, né? Vai se ajudando para a gente seguir junto e chegar junto lá, né? Que é importante isso, a gente chegar junto. Muito obrigada, viu? Nada. Antônio, está com a mão levantada também, Antônio, por favor, conselheiro também. Boa noite, gente. Eu sou também do CONSEC, né? Sou da cadeira do design e a gente está na terceira oitiva ouvindo o design. Eu ouvi várias coisas, várias perguntas e realmente, se for seguir o praxe da lei, né? Ele vai ser Estado primeiro e depois prefeituras. Então, as pessoas vão poder utilizar tanto o Estado como a Prefeitura. Hoje, na nossa reunião, foi falado isso pela conselheira do município, né? Nosso aqui de Belo Horizonte. Então, a gente vai poder participar do edital do Estado e do edital da Prefeitura. Vai depender muito, né, Tainã? Como que vai ser esses editais? Se vai ser pessoa física, jurídica, isso ainda não está definido. Eu só queria fazer um parêntese que eu ouvi aí sobre cotas. Eu acho que vocês têm que fazer uma consulta jurídica, tá? Porque 50%, eu não sei se o jurídico de tudo vai deixar passar. Você conhece nosso jurídico, né, Tainã? O jurídico que você escute é terrível. Então, tem que fazer uma consulta primeiro e ver com a Ariane também se isso é possível ou não. Só isso. E a gente está aí para ajudar, tá bom? Obrigado. Bom demais, Antônio. Vamos seguindo. Bom demais. Vamos olhar, né? A gente propõe e vê, né? Porque 50%, quando a gente olha para a população brasileira, né? Se a gente for olhar negros, né, somando pretos e pardos, dá mais de 50%, né? Mas a gente sabe que, né, jurídico, o circuito é complicado, mas é um trem que faz sentido, né? Não é um trem que não está pedindo nada que não... Eu acho, né, na minha opinião também, que não é... Não é nada demais, mas acontece que a gente sabe como que funciona lá. Então, é preferível a gente já consultar, ou talvez a Janaína lá, né, que ela entende também, como que... Porque depois chega uma proposta lá, o jurídico barra, pronto. Aí a gente está alimentando sonhos das pessoas e fica frustrante depois. Eu acho isso muito ruim. Outra coisa, sabe, Tainã, que eu pensei, conversei até com a Ariane, acho que foi segunda, foi segunda no feriado. Por exemplo, eu não sou da sua área, né, mas eu comecei na área das culturas tradicionais. Então, eu acho que vocês tinham que pensar também em premiação. Por exemplo, vamos falar de Congado. Quem faz os figurinos do Congado? São notórios saberes, porque isso começou de pessoas. Quem faz os bordados? Então, essas pessoas têm que ser contempladas também, essa cadeia produtiva, tanto do Congado, como da Folia de Reis, como do patrimônio. Isso tudo precisa de vocês pensarem. Eu não sei se estou falando abobrinha aqui, mas eu acho que vocês precisam pensar nisso também. Sim, Antônio, muito importante, né? Porque para a tradição, né, se manter viva, tem sempre alguém que faz, e às vezes é alguém do próprio grupo, né, que faz as roupas, né, as indumentárias. Então, e aí, isso daí é um notório saber, né? Porque existe cores, existe o tamanho do bordado, existe um regramento disso aí. Então, culturalmente falando, e aí eu vou falar de moda, né? A moda como cultura, isso é importantíssimo estar dentro dentro do edital das culturas populares. Eu penso assim. Sim. Antônio, desculpa interromper.
você falou de vestimentas, né? Nós, da Umbanda também, e lá em casa, nós temos a tradição de nós mesmos fazermos as nossas camisas crioulas. A camisa crioula que a gente usa até hoje foi uma vestimenta feita por minha bisavó, que passou para minha avó, que passou para minha mãe, e que hoje a gente faz. E é o mesmo modelo de quando minha bisavó costurava essas camisas crioulas na mão. Então, eu acho que você tem toda a razão. Acho que esse fato Então, de colocar a vestimenta também é muito importante. É o notório saber, né? Que vai passando de geração para geração. Isso é importante catalogar e é importante ter uma premiação. Eu entendo assim, mas o Tainan entende mais do que eu de cultura popular, tá bom? Vamos entendendo todo mundo junto, cada um, né? Bom demais. Vamos pensar isso, né? Talvez no prêmio de mestre que a gente pensou, a gente vai voltar depois, né? Nas primeiras reuniões que a gente teve, naqueles acordos, para pensar, e vamos pensar isso. Estou anotando aqui, pensar as vestimentas enquanto... Ok. Vou colocar 3 pontos, que é tradicional, etc. E tal. Mas vamos lá, gente, vamos ver o que a gente consegue vencer nesse sentido aqui, né? A gente propôs 50%. Como que a gente traz isso para o CNPJ, né? Alguém tem alguma ideia? Essa questão de cotas, né? Como que a gente vai refletir elas no CNPJ? Equipe de projeto, não sei. Tem alguém com a mão levantada? Não. No CNPJ. Alguém? Rita, por favor. Boa noite. As comunidades ciganas, elas entram nessa cota aí? Então, até agora não se falou de cota para ciganos, mas está escrito aqui na lei populações nômades, né? Que é o povo cigano, né? Desde 2006, eu tenho acompanhado a comunidade cigana daqui da região do Vale do Aço e vejo definhá-la, assim, né, dia a dia, se perdendo na cultura, né, com outras informações de outras culturas, que vai absorvendo, e não vejo, e tenho muita dificuldade já tive projetos aprovados na Lei Rouanet, não consegui captar, tudo para dar uma visibilidade. Eu acompanho, à medida do possível, tenho feito esse acompanhamento de desenvolver alguns projetos, mas eu gostaria muito que tivesse, não, né, alguma cota que fosse específico, porque eu acho que é uma comunidade que é de urgência para que se mantenha, para que se estimule essa comunidade de resistência, cultura de resistência. Eu tenho um carinho enorme por essa comunidade, acho muito interessante, gostaria que tivesse alguma pontuação, que fossem premiados por si só, por serem, né, ciganos, não sei. A gente poderia pensar junto. Sim. Vou anotar aqui embaixo, né, que a gente também não está... Talvez para a gente começar a trazer no nome dos editais que a gente já vai fazer para nossas áreas, né? Povo cigano, para eles aparecerem no edital, né? Naqueles que a gente vai já. Edital, porque está dentro de povos tradicionais também, do povo cigano, né? Então tem tudo a ver com isso que a gente está falando. Eu não sei se é o caso de cota também, né? Para eles. Porque se a gente for abrir cota para cada segmento que tem aqui, né, se a gente for colocar uma cota para indígena, uma cota para as mulheres, talvez a gente pensar nos critérios, né, de pontuação. Não sei. O que é o critério de pontuação? Na Aldir Blanc teve critério de pontuação também. Então, a pessoa, por exemplo, como é que foi na Lei Aldir Blanc? Se a pessoa
quando ela fazia inscrição, ela declarava lá. Eu lembro que na Lei de Blanc tinha para mulheres, tinha para pessoas que se declaravam negras, tinha para... não sei mais, mas tinha algumas cotas. Cotas não, pontuação extra. Então, a pessoa, né, só de se autodeclarar, assim, ela já tinha uma pontuação, mas acaba que na Lei de Blanc, a pontuação, por exemplo, né, se a pessoa, né, ela era negra, se era mulher, né, se era, né, de comunidade tradicional, ela tinha a mesma pontuação de que alguém que era só negro, por exemplo, né? Então, a gente pode pensar critérios de pontuação que se somam, né, de acordo com, né, quanto mais, né, em situação de vulnerabilidade, né, que esses critérios são para isso, se somam, que é uma possibilidade também. Mas vamos tentar pensar isso aqui, gente, no caso do CNPJ, né, na questão racial. O que a gente pode propor, ou propõe depois, ou não propõe, propõe só para... Solange, por favor. Boa noite, Solange aqui de Ouro Preto. Queria parabenizar a comissão aí pelos trabalhos, eu acho que está bacana conversar, discutir. Sobre essa questão de cotas para a CNPJ, ela é um pouco complexa, né, porque o CNPJ pode estar falando por ele ou pode estar falando pelo grupo. Então, normalmente, representando o grupo, é que ele pode vir a ter o direito da cota. Então, eu acho que talvez a gente tenha, isso que você falou, regulamentar, talvez através de critérios, e depois ter algum tipo de procedimento junto ou aos conselhos municipais ou às secretarias de cultura, para que elas referendem essa fala, né, de estar inserido na cota, porque senão, né, porque a comprovação em si, às vezes, até ela é muito complexa, então, talvez aí os municípios e a secretaria e os conselhos municipais de cultura possam ser utilizados nesse sentido. Já aconteceu isso, por exemplo, em projetos que se remetiam ao CAGEP. Tinha algumas, já teve situações em que eles solicitavam declarações específicas, que tinha que vir do gestor público, ou da Câmara, ou de órgão específico. Então, acho que talvez seja uma possibilidade. É complexo, e talvez crie mais papéis, pode ser, mas acho que é um caminho para o CNPJ. Mas uma declaração de quê? De que os membros do CNPJ... Não, que vamos supor, eu sou da Comissão do Pretão de Folclore, então vamos supor que eu vou fazer um projeto para os Congados de Ouro Preto. Então, a Secretaria de Cultura ou o Conselho Municipal de Cultura, depende de como isso está fortalecido dentro da cidade, dá uma declaração que esses grupos realmente estão inseridos dentro dos movimentos que guardam a cultura negra, por exemplo, entendeu? Sim. Ué, então você está falando diferente, né? Então, no CNPJ, né, talvez pense-se uma cota para a finalidade da instituição, né? Isso. E a finalidade dela. Da instituição não, né? De para quem que ela está pedindo o recurso, na verdade, né? Porque é igual a moça falou, eu posso pedir para Congado, pode pedir para Cigano, ou pode pedir para a Folia de Reis. Teoricamente, a Folia de Reis, por exemplo, não entraria na cota do povo negro. Entendeu? Sim. Muito nesse sentido. Mas, às vezes, por exemplo, se a folia estiver dentro de uma comunidade quilombola, de uma comunidade tradicional, e for feita pelo povo negro, talvez quem tenha a condição de dizer que ela está inserida dentro dessa cota é o município, né, que está mais próximo, não sei. Porque é complexo isso, né? E a gente tem, às vezes, até agências muito grandes que podem usar o CNPJ também para representar. Então, não sei. Agora, Tainã, eu até te mandei uma correspondência outro dia, eu queria fazer uma sugestão aqui, que eu não sei se os demais concordam comigo.
Quando a gente estava fazendo a inscrição na Aldir Blanc, eu queria fazer uma reclamação, e aí o que eu estou falando, eu trabalhei inclusive com plataformas de educação à distância, então não é falta de conhecimento ou dificuldade, mas a plataforma do Estado, para você lançar dados, ela é complexa demais para, digamos, a maior parte da população. Sabe aquela coisa de você inscreve, aí vai lá no seu e-mail, sai do seu e-mail, volta para a plataforma, sai da plataforma, volta no e-mail, recurso intermitente, aquilo é muito complexo, eles precisam de fazer um sistema mais autoexplicativo. Foi muito, eu achei aquela plataforma muito ruim para quem não tem, eu estou falando pelos grupos de Ouro Preto, nós fizemos vários projetos aqui, e se a gente não tivesse ajudado os grupos sozinhos, né, com pessoas que não têm, digamos assim, um conhecimento maior de informática, eles não teriam conseguido, você não consegue, é aquela coisa, toda vez você tinha que colocar o número de inscrição, que era aquele número imenso, toda vez você tinha que colocar qual que era o número da Aldir Blanc, que estava lá, que as pessoas tinham que sair procurando, que ela não conseguia achar, então, assim, muita repetição, muita coisa, muita de uma plataforma remetendo para outra. Então, uma coisa mais linear, mais autoexplicativa, que permita que todas as fases, não estou falando para tirar que todas as fases sejam feitas, mas que seja menos complexas, apesar de a gente entender também que tem os problemas de segurança. Sim. Não O próprio pessoal da Secult avaliou que a plataforma que eles utilizaram, assim, que ela foi ruim para a gente, foi pior para eles, sabe? Porque a extração de dados para eles naquela plataforma também foi muito difícil, sabe? Então, né, a proposta que a gente teve, né, na reunião do CONSEC é que eles estão procurando uma outra plataforma, entendeu? Beleza. Mas, né, até então a gente não sabe se vai ser obrigatório ou não o uso do SEI, né, que é aquele outro sistema. Né? Mas de plataforma eles estão querendo mudar para uma mais intuitiva, né? Não sei, né? Diz que é algo mais simplificado. Então, eles estão procurando até nesse sentido, parece, sabe? No meu entendimento, todas as plataformas da cultura têm a mesma dificuldade, a do SEI, a do CAGEC, é tudo difícil, assim, você tem que ficar indo, voltando, às vezes você tem que ficar adivinhando, voltar na cartilha toda hora. É bem complicado. O FEC é muito complicado também, né? A plataforma do FEC. Ok, gente. Então, vamos caminhando. Então, a gente colocou aqui, depois a gente pode melhorar esse texto, cota de 50% para entidades e ou público-alvo ser população negra. É isso? Isso. Então, se a entidade, né, ela trabalha com população negra e ou se o público-alvo do projeto dela é com população negra, 50% de cota para esse tipo de projeto. Não é isso? Geral para todos também. Vamos ver, né? Vamos torcer para passar. Agora, vamos para os critérios, então? Tentar pensar critério. Critério, a gente pode colocar pontuação extra, né? Pontuação extra. Eu acho que tinha que ser, tipo, aquela pontuação que se soma, né? Não uma pontuação única para todos esses. Teria que ser uma pontuação que se soma. Entende? Para não ficar igual na Lei de Blanc, por exemplo, né? A pessoa que era, né, que eu dei o exemplo, a pessoa tinha uma pontuação única, né, independente da quantidade né, de categorias que ela estaria inserida ali dentro dessas questões aqui. Então, vamos lá. O que a gente pode propor de pontuação extra? Aí, no caso, também a gente vai ter que fazer separado para o CPF e para o CNPJ, né? Então, vamos lá. Pontuação extra para mulheres, a gente coloca isso? Público, né? Quando for mulher, vai ter um ponto a mais. Ou vocês acham que não é o caso da gente voltar mais para as nossas cadeiras, né? Alguém? É complicado deixar de pontuar para a mulher, né? É complicado. Mas se já está excedendo, concordo que não precisa, né?
Mas essa questão é bem complicada. Não votar assim na questão de pontuação extra para a mulher é bem complicado. Porque não necessariamente a gente tem que propor na questão de gênero, né? Mas a gente pode, né, por essa comissão também propor, porque o nosso objetivo principal é os segmentos nossos, né? Que é as culturas populares, tradicionais, né, indígenas e o patrimônio. Eu acredito que essa pontuação para a mulher ela vai aparecer na própria comissão por outras pessoas ali, sabe? Mas a gente pode levar ela também. Não acho que... Né? Então, por exemplo, mulheres teria já um ponto a mais. Mais o quê? Teria mais um ponto a mais. Pontuação extra e que se soma, né? Depois eu posso pensar um nome melhor para isso. Por exemplo, né, no edital, né, quem lá se declarar mulher, né, já vai ter, por exemplo, 1 ponto, 2 pontos, entendeu? É isso que a gente está falando. Beth, por favor. Aí aqui é bom a gente colocar, né? Sim. Pessoas com deficiência também, não? No caso da inclusão? A própria lei, em outro artigo, ela prevê lá que 10% que os editais, né, que trabalham com público com deficiência, né, as pessoas que fazem proposta para público com deficiência, já vai ter um recurso a mais, mas não fala não sei se fala de cota, né, a gente pode colocar aqui, enquanto critério de pontuação, pessoa com deficiência, sim, acho, mais do que... E está aqui na lei também, ó, aqui já fala também. Outras minorias tradicionais, inclusive ter população nova, segmento LGBT, pessoas com deficiência, que está no texto da lei, né? Então, pessoa com deficiência, mais o quê? Ciganos, né? Os ciganos. A gente coloca povos tradicionais, que entra ciganos também, né? Mas vamos deixar o cigano descrito também. Povos tradicionais, de acordo com... Depois eu vejo. Tem uma lei do Estado que traz o nome de vários povos tradicionais. Aí fala de quilombola, fala de indígenas, fala até de congadeiro enquanto povo tradicional, sabe? Se a gente colocar pontuação extra para mestres que atuam há mais de 10 anos, exemplo. Pode colocar menos tempo. Eu ia falar agora. Eu acho que a maioria atua mais tempo, né? Idosos, né? Eu ia falar isso agora, questão de idade. Pessoas que tem comunidades aí que tem mestres e mestras que têm mais de 70 anos, mais de 80 anos, e estão na ativa com suas danças, com seus congados, com suas rezas. Tem muito isso, né? Tem. Então, a gente coloca para mestre, atua mais de 10 anos, ou tipo assim, se é idoso, que o proponente é idoso. Vamos para mestre, que já vai... Maria, boa noite. Boa noite, São Maria. É o capitão Leonardo aqui do Moçambique Santa Bárbara Vespasiano. O seu áudio está saindo muito baixo para nós aqui. Vou ver se eu falo mais alto, então. Beleza, obrigado por falar. Nada. Então, vamos lá, a gente está falando, né, de pontuação extra para esses grupos aqui, né? Mulheres, vamos lá, mais o quê que a gente coloca aqui? Em relação à questão aí, né, da idade, a gente poderia colocar ancestralidade e tradicionalidade, e vamos supor, 1 ponto a cada 25 anos, para no máximo, sei lá, 4 pontos, não sei, alguma coisa assim, entendeu? Porque aí a gente, por exemplo, poderia, tanto grupos quanto pessoas idosas não, né, que tem um fazer há mais tempo em relação aos grupos mais novos, não que os novos não mereçam, mas, digamos assim, fortalecendo a tradicionalidade. Sim. Eu acho que esse critério que a gente está falando,
Eu acho que ele não cabe geral para todos os editais, que a gente está falando aqui de critério até para o audiovisual, entendeu? Eu acho que caberia esse critério dentro daquela proposta que a gente fez no primeiro dia. Dá para a gente colocar ela até aqui. Que é o edital, né, para mestres, por exemplo. Né? A gente fez aqui, né, uma proposta de coletivo por CPF, mestre e mestre, saberes e ofícios, né? Por meio de pessoas. Então, Isso, mestre coletivo CPF, eu acho. Isso, pelo CPF. Foi essa proposta que a gente fez primeiro, né? Então, colocar que neste edital, né, vai ter essa questão, né? De uma pontuação específica de acordo com a idade. De acordo? Tradicionalidade e ritualidade. Mas depois eu corrijo o texto. Como é que você falou? Repete para mim, por favor. Tradicionalidade e ritualidade. Um ponto a cada 25 anos, a cada 30 anos, não sei, para também não ter grandes disparidades. Um ponto a cada 15 anos? Eu acho que 15 vai dar uma pontuação muito grande e vai diferenciar muito do resto. Então, acho que poderia ser 25 ou 30 anos, entendeu? Que aí daria uns 3, 4 pontos a mais para esses grupos mais tradicionais e para essas pessoas mais tradicionais. 25 anos de atuação da pessoa física que escreve, é isso, né? Ou do coletivo. Porque coletivo vai ter coletivo que tem 300 anos, né? Então, pois é, e aí é o que eu estou dizendo, aí a gente bota um limite de pontos, vamos supor, até 4 pontos, é o máximo, digamos, que cada grupo pode ter nesse quesito. Porque aí também é meio que como se você estivesse premiando esses grupos que têm, digamos assim, né, uma história maior de atuação, que é uma coisa bacana também. Sim, é importante. Ótimo. Então, a gente voltou e colocou esse critério aqui, depois a gente volta de novo neles. E vamos voltar aqui para baixo de novo. Então, vamos lá. Mulheres, pessoas com deficiências, povos tradicionais. Eu vou colocar o cigano aqui dentro, porque ele é povo tradicional, tá bom? Povo tradicional, vou colocar aqui só entrando. Aqui entra o quê? Entra ciganos, entra quilombolas, né? E comunidades rurais. Indígenas. É uma lista grande, apanhador de flor, que são os povos tradicionais do Estado. Comunidades rurais, principalmente isoladas. Isso, aí é outro critério, né? Ó, a gente coloca aqui, por exemplo, mulher, ganha o quê? 1 ponto por ser mulher. Pessoa com deficiência, mais 1 ponto. Pode ser assim? Se é povo de comunidades tradicionais, 1 ponto para povos de comunidades tradicionais ou povos de comunidades tradicionais a gente sugere que seja um ponto maior? Por exemplo, 2 pontos. Se é algo que está bem ligado à nossa cadeira, né? A nossa... Acho que 2 pontos, mas coloca como ela falou aí, acho que é Solange, não sei quem que falou, coloca 2 pontos, no máximo 4. Mas aqui vai ser no máximo 2, entendeu? Porque se a pessoa é povo, é um desses povos aqui tradicionais, ela só tem 1 ponto, né? 2 pontos, no caso, né? Tá bom. 2 pontos. Mais o que a gente pode colocar aqui? Enquanto pontuação, vamos lá ver. Então, a gente colocou mais pontos para povos tradicionais, eu acho isso muito bom. LGBTQIA+, a gente põe uma pontuação também, 1 ponto. Alguém? Ó, povos de terreiro não necessariamente é povos tradicionais, ou é? Alguém sabe? Não entra, né? É outra categoria, né? Não, você tem povos de terreiro que são tradicionais, né, que se fizeram, às vezes, até dentro do pós-senzal, mas você tem muitos, né, que eles chamam de centro espíritas, que são muito novos, muito modernos. Então, são diferentes. Sim. Assim, em termos de ritualidade, tradicionalidade, né? Então, a gente põe... O que vocês acham? Põe uma pontuação para povos
de terreiro, com essa nomenclatura de povos de terreiro, igual está aqui na lei. Cadê? Indígena, povos tradicionais, inclusive de terreiro. Que fala povos tradicionais, inclusive de terreiro, né? Ou põe o de terreiro junto aqui nos povos tradicionais. Porque os povos tradicionais a gente vai ter que seguir, eu acho, o que o Estado considera. Aí até seria bom verificar se já está povo de terreiro lá, né? A gente pode colocar aqui também, gente, uma coisa que é patrimônio cultural, que eu lembrei agora. É que a gente precisa de uma definição de povos de terreiro também, né? Sim. Porque, assim, com todo respeito, qualquer centro de Umbanda, qualquer centro de Candomblé vai receber uma pontuação a mais, entendeu? É como ele falou, a questão como que o Estado nos vê, né? Como povos de terreiro ou povos tradicionais. Teria que fazer essa pesquisa. Eu particularmente, como povo de terreiro, eu me considero povos tradicionais também. Mas tem que ver o que o Estado, como que o Estado nos vê, né? E aí a gente cai também na questão dos congadeiros também, porque é a mesma situação. O Congá também são povos tradicionais, né? Mas não são de terreiro. Não, pois é, mas nem todos os congados são de povos tradicionais. Nós temos muitos congados urbanos aí, e de coisas assim, que não se encaixariam. É isso que eu estou dizendo, também precisa de fazer nomenclatura, de fazer, né, um webinário, quais são os conceitos que estão sendo aplicados, né? Sim. Vamos colocar um conceito aqui, patrimônio cultural? Patrimônio cultural. Então, eu coloquei, ver a questão de povos e terreiro. A questão do Congado, né, eu sei que ele está na lista do Estado, porque o Estado tem uma lista de povos tradicionais, sabe? Do que o Estado considera povos tradicionais, que é uma comissão do Estado que faz essa, né, que escolhe, né, que delibera quem é povo tradicional de acordo com o que o pessoal se apresenta. Mas se a gente coloca patrimônio cultural, a gente, né, também garante, né, o que está dizendo da nossa cadeira, né, que aí vai, né, o que é patrimônio cultural, eu não sei se a gente coloca em âmbito de Estado e em âmbito federal, né, porque às vezes é patrimônio cultural no município, né, pelo Conselho Municipal de Patrimônio Cultural, mas não é em âmbito do Estado, né. O Estado, por exemplo, fez, né, a catalogação de folias de reis. Então, por exemplo, eles têm umas listagens grandes de folias de reis e a última sobre mestres, eles se valeram delas. Então, as folias que estavam cadastradas foram reconhecidas, que não estavam, tinham que se cadastrar para isso. Aí, no processo do Congado também, tanto federal quanto estadual, mas a legislação ainda não saiu. Agora, para os povos de terreiro, o trabalho está muito atrás. Então, é difícil até, inclusive, como eu disse, definir povos de terreiro de uma maneira geral, quando eles não têm, digamos assim, tradicionalidade, né? Sim. Vamos ver essa questão. Seria povos de religião de Moçambique, não? Talvez um nome mais adequado mesmo. Povos de religião. Talvez a nomenclatura vai pesar bastante em relação ao que o Estado quer, o Estado pede, no caso. Acho que povos tradicionais de matriz africana, povos de terreiro, povos de matriz africana. Pois é, não sei, assim. A lei traz o nome povos tradicionais, inclusive de terreiro, né? Povos de terreiro, eu acho, né? Tainá. Mas aí também tem escrito acima que é povo de religião de matriz africana também, né? Povo de matriz africana. Em alguma parte, eu não sei se é onde eu li. Mulheres, negros, indígenas, tradicionais, inclusive de terreiro, população indígena, tradicionais, inclusive de terreiro, e quilombolas. Não tem não. Alguém estava falando aí? Só de terreiros mesmo. Oi, Tainá. Sim. Boa noite, primeira vez que eu participo aqui em áudio. Hélio Barros, eu sou historiador, e Salve Maria, né? Boa noite a todos. Um prazer estar aqui. O seguinte, eu trabalho com alguns povos tradicionais
do Rio Doce, aqui na Zona da Mata, e a Comissão Estadual de Comunidades e Povos Tradicionais, ela reconhece 17 povos e comunidades tradicionais. É só para ajudar aí na discussão. Entre esses 17, carroceiros de BH, garimpeiros e faiscadores tradicionais, só cita povos de terreiro. A nomenclatura na Comissão Estadual só cita isso, entendeu? Povos de terreiro. Obrigado aí. Ótimo, obrigado. Então já está aqui. A gente não precisa de pontuar de novo, né? Fica com esses 2 pontos, certo? 2 pontos. A Yara tinha falado na discussão, eu falei, né, eu não sei se a gente põe aqui 2 pontos, no máximo 4. Porque, por exemplo, essa pessoa ela é quilombola e é povo de terreiro. Ou deixa só 2, que já é uma pontuação boa também, né? Mas eu falei isso, no máximo 4, é justamente por causa disso, porque, às vezes, esse grupo abrange outras nomenclaturas, entendeu? Por isso é que eu falei. Isso faz sentido, desculpe, Yara. É porque a gente faz um somatório aqui dentro também, então, né? Que a gente está somando por fora e aqui vai ter o somatório próprio, que vai dar no máximo 4. Depois eu coloco isso numa tabela que vai ficar melhor para a gente visualizar. Ótimo, Yara. E patrimônio cultural, gente, o que vocês acham? Patrimônio cultural reconhecido pode ser pelo Estado, né? Pelo município, ou pelo governo federal, né? Capoeira é patrimônio da humanidade, né? Então, a pessoa capoeira já tem um ponto ali também. Patrimônio colocando se é reconhecido como municipal, estadual ou federal, ou, né, coloca municipal ou estadual ou federal. Porque com a questão da Aldir Blanc, muitos municípios deu certificado, né, de patrimônio para vários grupos, né? Sim. Nós aqui, por exemplo, a gente conseguiu o do município, do estado e do governo federal. Nós temos os 3. Mas tem grupos que têm só municipal, mas que vai valer, poderia aí, né, como a gente está construindo, valer da mesma forma. Sim, ótimo. O estadual, eles mesmos têm a lista lá, né, e o municipal é isso, Sim. né, que você falou, de pedir uma comprovação, Sim. caso isso dê certo, essa proposição nossa. Vamos lá, tá bom de pontuação extra? LGBTQIA+, vou perguntar mais uma vez. Porque é o único que está ficando de fora, né? Que está aqui na lei, né? Coloca 2 pontos também, ué. Vamos colocar, né, gente? 1 ponto, pelo menos. Coloca 1 ponto, Tainá, porque aí talvez tenha englobado em outros setores aí também, tá? 1 ponto, então. Importante. 1 ponto. Aqui o patrimônio cultural, a gente põe quantos pontos? 1 ponto também ou põe mais? Está bem diretamente ligado, né? Vamos colocar 2 para aquelas coisas que estão mais próximas, né? Eu acho que os pontos só estão para obrigar Tá ligado os aí a fazer um corre também, dar uma organizada. Tá ligado a tudo, na verdade, né? Ok, gente. Já estamos quase chegando em 9 horas, né? É bom a gente já ir vendo. Edital específico, eu acho que a gente já sugeriu, né? E a gente vai sugerir de novo quando a gente voltar a trabalhar com isso aqui, que, né? A primeira e a segunda reunião foi de edital específico, né? A gente pode, talvez, pensar isso melhor no audiovisual, que a gente não especificou tanto, né? Talvez colocar alguma coisa mais específica, assim, no sentido, né, de ver se eles abrem um edital, né, só direto para esse segmento nosso, né, que a gente falou de algumas... Ainda não coloca edital específico simplificado. Eu sei que eles não vão aceitar, mas coloca, vai que cola, né? E eu não sei se tem que colocar questão de prestação de contas também. Se puder, já coloca também, prestação de contas simplificada. Que aí já... Vai que eles não leem isso aí e aprovam, nossa, vai ser lindo, né?
Ô, Tainá, em relação a esse edital de audiovisual também, assim, fiquei pensando muito, eu não sei se existe essa possibilidade, mas acho que é alguma coisa a se pensar, se poderia também, não sei, haver um cadastro, que o que está parecendo é que, na verdade, ele vai ser para agências que lidam com audiovisual especialmente, né? Se não haveria possibilidade, por exemplo, deles fazerem um cadastro de agências e aí, por exemplo, a comunidade tradicional, o grupo cultural, ele entra com o projeto e depois haver a possibilidade, vou usar esse termo ruim, como você falou, depois dar uma melhorada, de escolher uma das agências credenciadas para desenvolver o projeto, para que a comunidade também possa fazer propostas de audiovisual, porque senão, no final das contas, nós vamos ter as agências profissionais que muitas vezes fazem um trabalho muito distante, né, do que as comunidades fazem, não sei. Assim, é complicado, mas como a que falou antes de mim, né, bom que a gente sonha aí. Sim. Tem muitos que disseram aqui que tem projetos que queriam fazer um audiovisual, mas a tendência natural da agência ou da empresa que tem CNPJ é fazer do jeito dela, do jeito que ela dá conta, e eu não estou criticando, porque também ela não tem que pegar uma coisa que não é da natureza do trabalho dela. Mas, de repente, se a gente tiver empresas credenciadas que poderiam, digamos assim, receber os projetos dos grupos, eu acho que seria uma coisa bacana, às vezes por região, né, para que os grupos também possam colocar os seus sonhos nas telas. Sim. Eu estou tentando visualizar isso, sabe, Solange? Eu acho que, tipo assim, a gente tinha que conseguir mesmo demarcar, né, que essa grande produção, porque quando a gente coloca essa proposta aqui, né, edital específico, simplificado do setor do audiovisual para proponentes, membros das culturas populares, né, indígenas, afro-brasileiro e patrimônio cultural. Isso aqui, se a gente conseguir, vai ser uma coisa simplificada, né? Se a gente quer um negócio simplificado, vai ser, né, não vai ser uma grande produção, vai ser um recurso para um audiovisual mais simples, né? Você está falando no caso da grande produção, que eu acho que vai ter proposta para audiovisual, assim, né, sei lá, com valor de quase 1 milhão, ou até mais de 1 milhão, sabe? Vai ter um edital grande, assim. E seria bom a gente amarrar alguma coisa nesse, né? É nisso que eu estou pensando. Mas, tipo assim, um cadastro, eu não consegui visualizar isso aí. Tipo assim, talvez se a gente colocasse, sei lá, tentasse pedir uma cota dentro desse edital grande para produções nesses territórios. Produções indicadas pelos povos tradicionais ou pelos povos que estão ligados a essa questão de estarem ligados com o patrimônio. Aí, sei lá, por exemplo, estou dizendo, vamos supor que, sei lá, vou falar aqui de Ouro Preto, por exemplo, os nossos grupos de Conrado, ou que a comunidade específica, por exemplo, da Santa Efigênia, queira um filme sobre, sei lá, por exemplo, sobre Chico Rei, entendeu? Então, tem que o Estado abra vagas para agências se credenciarem. Amanhã aparece um projeto, a comunidade coloca o que ela gostaria de ter nesse audiovisual, e aí as empresas que têm condições de fazer neste nível se habilitariam e aí escolheriam uma delas para fazer o projeto, entendeu? Sim. Então, vai abrir um espaço de inscrição, né, para roteiros, eu não sei se qual é o termo para, né? Roteiros propostos pelos grupos de comunidades. Membros, né? Sim. Membros das culturas. Abrir de fazer essa sessão. Eu acho isso complicado. Vamos ver se a gente consegue pensar isso mesmo. Porque, tipo assim, vai abrir um cadastro. Aí, porque, tipo assim, quando a pessoa vai propor o projeto, esse cadastro já tinha que estar pronto, né? Na verdade, o que eu pensei, assim, pode parecer complexo, mas o Estado faz uma chamada de quais seriam as empresas que gostariam de se cadastrar para projetos dessa natureza.
e aí depois as empresas já estariam cadastradas lá, teriam um cadastro, e aí depois, de acordo com a proposição das comunidades tradicionais, dos grupos, eles escolheriam, o Estado indicaria quem seria que iria desenvolver aquele projeto, entendeu? Sim. Porque muitas vezes a comunidade quer uma coisa bacana, grandiosa, ela tem um roteiro muito bonito, às vezes ela não sabe, inclusive, quem escolher também dentro. Para poder fazer. O que ensina? Não sei se vai contemplar. A gente fez uma proposta de ensino no audiovisual. Cadê? Entidades, grupos coletivos que não atuam diretamente, né? Assim, editais temáticos, aqui, ó. Acho que mais ou menos isso. Editais temáticos sobre culturas populares, tradicionais, afro-brasileiras, indígenas, patrimônio cultural e seus mestres e mestras. Aí, no caso, né, o que essa empresa teria que ter junto com esses grupos, né, que a gente falou? Carta de consentimento, mineração adequada pelos detentores, e contrapartida detalhada e pactuada nas comunidades. Você acha que isso não é isso que você está falando, não, né? Não, eu tô falando num movimento contrário, né? Da comunidade colocar toda a ideia dela e a produtora se adequar à ideia do que a comunidade quer, entendeu? Sim. Porque aqui, quando a gente coloca esse... Eu estou preocupado em como, né, consegue fazer isso tecnicamente, assim, na prática. Que quando a gente coloca contrapartida detalhada e pactuada nas comunidades, a gente poderia colocar aqui roteiro construído coletivamente, não sei se preenche, ou se é realmente outra coisa, né? Que é um pouco complexo isso também, né? Posso falar? Eu levantei a mão aqui, Tainá. Por favor. Iano aqui de Leopoldina. Boa noite, pessoal. Eu acho que essa questão do audiovisual mais próximo talvez poderia ser incluída por colocar, como existia uns anos atrás, um programa revelando os Brasis, que era para cidades interioranas de menos de 50 mil habitantes produzirem filmes sobre cultura popular e tradições daquele lugar. Talvez seria o caso de criar aí um ponto a mais, além desse edital temático, um edital que seja voltado para realizadores negros, realizadores de terreiro, realizadores indígenas, que eu acho que existem, né? Então, são poucos, obviamente, mas existem esses realizadores, né? Talvez é focar na realização mesmo, né? Não só temático, que aí pode vir uma produtora dessa grande de fora, pegar a grana e fazer só usufruir disso, né? Mas o realizador, o edital para realizadores de matriz africana, realizadores do Congado, realizadores das culturas populares, eu acho que seria mais indicativo. O que vocês acham, Solange e Tainá, turma? Então, a gente mais ou menos propôs isso, ó. Aqui, ó. Essa proposta aqui da última reunião do audiovisual. Entidade, grupos e coletivos das culturas populares, tradicionais brasileiras e indígenas que não atuam diretamente no audiovisual possam enviar propostas, tendo na equipe profissionais do audiovisual. Você acha que isso não contempla essa questão que você falou? Porque nesse caso aqui... Nós podemos colocar uma cota de pessoas tradicionais aí dentro, né? Mas é complicado, porque você não sabe quantas pessoas que cada projeto vai envolver. Mas do jeito que está aí, parece que está mais amplo, né? E abre outras possibilidades também, né? Para realização, acredito. Porque mais ou menos isso aqui ficou pensado num edital, num valor menor, né? Porque a entidade, o grupo coletivo que não é do audiovisual, não tem como propor de fazer um longa-metragem e receber, né, esses valores de audiovisual para fazer. Vai ser uma coisa menor, né? E nesse aqui que talvez seriam essas grandes produtoras, né? E a gente tentaria segurar alguma coisa aqui, né? A partir desses critérios. Talvez seria o caso de a gente tentar colocar uma cota aqui, né? Tipo, né? Que desses editais de grandes produtoras, né? 20%, por exemplo, sejam temáticos, assim. Sejam nesse nível temático. E talvez a cota aí serviria, então, para esses realizadores de povos de terreiro, realizadores indígenas aí, não?
Aonde? Aqui nesse grande? Não entendi. Não, perdão, nesse das entidades aí, grupos e coletivos, e nesse daí já está dentro disso, eu acho que está bem amplo isso, eu acho que estaria bem inserido aí. Sim, a gente pode tentar colocar uma porcentagem aqui também, né? O que vocês acham? Tentar que 20% seja para essa temática aqui, por exemplo. E mais 20% ali embaixo. O que vocês acham? 20% desse menor e 20% desse maior. Pode ser isso. Ou então pode colocar que a equipe tem que apresentar, sei lá, uma proporcionalidade de pessoas da comunidade dentro da equipe. Sei lá, 30% de toda a equipe teria que ser de pessoas da comunidade, de pessoas, né, da proposição da temática. Seja membro, né? Mas eu achei bem legal essa ideia, sabe, Solange? Mas eu não sei como que a gente, né, na prática, assim, colocaria esse pessoal para analisar essas coisas, escolher dentro dessas propostas, né? O problema é que a gente não tem mesmo experiência no audiovisual para dizer, né, sobre realmente a possibilidade também, né? A gente está querendo, mas a gente não entende também como que são esses processos de profissionalização desses trabalhos. Aí eu reconheço a minha ignorância para poder arbitrar. Se esse pessoal, entendeu, vai, sei lá. Pois é. E como o tempo é curto, né, do lançamento do edital para já executar, a gente põe né, a gente põe uma coisa assim. Mas eu acho uma ótima ideia, entendeu? Tipo assim, se o povo pudesse, né, mandar seu roteiro e ter a oportunidade de ser escolhido por uma produtora para poder chegar a uma produtora no seu território, né? Vamos escrever aqui, a gente vê também na comissão como é que a gente consegue pensar nisso. Deixa eu ver lá embaixo, está aqui embaixo. Porque, por exemplo, sei lá, o que a gente pensa também é o seguinte, por exemplo, no elenco, 30% forem de pessoas da comunidade, quer dizer, são 30 pessoas que vão estar ali na atuação como ator. Na prática, a gente querer é bacana, mas eu não, quer dizer, na teoria a gente querer é bacana, mas eu não sei se na prática, né, nós teríamos que trazer pessoas dentro da comunidade para isso, mas acho que querer e colocar é importante no sentido também de dizer, olha, se não tem pessoas capacitadas, nós precisamos realmente abrir espaço para ter essas pessoas capacitadas lá dentro. Mesma coisa para as equipes técnicas, entendeu? Deveria ter, não tem gente qualificada, então tem uma coisa muito errada, porque todo mundo deveria, né, ter pessoas qualificadas nessas áreas, nas nossas comunidades todas. Então, é bacana nesse sentido também chamar a atenção do que não tem. Sim. Não sei se é o caso de a gente colocar uma capacitação aqui, porque tem um edital que é só de capacitação, acho que até aqui embaixo. Ó. Edital de licenciamento de obras, finalização de obras, exibição mostra temática, ações formativas e capacitações nos territórios das culturas populares. Vamos colocar um 20% aqui também? Porque o que eu acho é o seguinte, a nossa obrigação aqui é acreditar no nosso povo e na capacidade dele, entendeu? Então, acho que nós temos que acreditar que eles existem, talvez até possam não estar atuando, porque não tem espaço para isso. Então, estamos abrindo esse caminho, eu acho que é bacana, vamos colocar. Se não for, depois a gente repensa, mas dizer existem pessoas e elas devem ser levadas em consideração, acho que é importante. Sim.
Então, aqui a gente colocou 20% também, né, nas ações formativas, porque tem um edital que é só de capacitação dentro do audiovisual, né? Então, a gente está falando que 20% desse edital, né, a gente vai propor que seja, né, para essa capacitação nesses territórios, né, das culturas populares, tradicionais, afro-brasileiras. Ok, gente? Mais alguma proposta, mais alguma coisa para a gente colocar aqui, ou a gente já pode ir finalizando. Josi, Yara, todo mundo aí com a gente agora. Eu acho que foi bom, né? A gente propôs muita coisa, né? Muita coisa importante. Agora é ver, né, o que vai ser, o que vai ficar E diante aqui do você vai ver na jurídico, o que comissão. pode sair, o que pode permanecer, o que pode sair, né? Mas arriscar. É isso, né? Apresentar e tentar, né, argumentar sobre a importância disso aí e ver o que acontece, né? Isso é igual a irmã lá falou, eles vão passar assim, o olho não vai chegar nada e aprovar tudo. Se Deus quiser, Xalá te ouça. Bom, gente, então a gente já pode ir finalizando, né? Josi, a gente vai ter um canto para terminar também ou foi só na entrada? Quem canta no começo, canta no final, hein? Ou mais alguém, se alguém quiser. Oi, gente. Ué, de repente tem mais alguém que queira finalizar o nosso momento de hoje, ué? É você mesmo. Eu acho que a tenda lá do Caboclo tá pensando, hein? É, pois é. Finalizar então? Não, deixa a Josi mesmo, ela começa, ela termina. Quem sabe na próxima não começa e termina também, né? Na próxima, então, viu? Tá bom, tá escalado. Não tem a voz bonita igual a sua, não, Josi. Tem artista, viu? Vai com você, Ju. É um santo milagroso, Rema São Sebastião. É um santo milagroso, livrai-nos da fome, peste, guerra, dos mal contagiosos. Livrai-nos da fome, peste, guerra, dos mal contagiosos. Nossa Senhora pediu pelo leite que mamou. Nossa Senhora pediu pelo leite que não acaba que este mundo tem a dó dos pecadores. Não acabe que este mundo tem a dó dos pecadores. São Sebastião, interceda por nós, hoje e sempre. Demais. São Sebastião. Coisa Que boa. assim seja, Josi. Parabéns. Seja. É isso, pessoal. Valeu demais. Bom demais a gente estar junto. Vamos seguindo junto. É isso. Vamos terminando aqui, então. Boa noite para vocês. Valeu demais. Mais um encontro. Semana que vem a gente vê se já marca outro. Para ir caminhando e a gente vai passando também. Né? Boa noite. Boa noite, Deus abençoe todo mundo. Boa noite, salve Maria. Deus abençoe. Amém. Muito obrigada. Boa noite, pessoal. Parar a gravação aqui.
Gravação.